Olá, eu sou Nídia Linhares, criadora da Sopro, e hoje eu vim falar sobre um trânsito que está acontecendo agora, que é a quadratura de Plutão com os nodos. Esse trânsito, na verdade, já começou em abril e ele termina em novembro. Aí vocês podem me perguntar, mas por que você está falando dele só agora e não falou antes? Porque antes eu não estava com estrutura emocional, esse trânsito me pegou, então eu só estou conseguindo falar sobre ele agora. Mas ainda dá tempo da gente se trabalhar nesse momento. E antes de falar sobre o significado específico da quadratura de Plutão com os nodos, eu vou falar no final do vídeo, eu gostaria primeiro de fazer uma reflexão. Eu trouxe uma leitura aqui sobre Plutão. Tem muita reflexão para a gente fazer sobre Plutão. Aqui no canal, quem acompanha já passou por várias. E eu trouxe mais um olhar feminino, de uma escritora que se chama Donna Cunningham. E o livro dela se chama Healing Pluto Problems, ou seja, curando problemas de Plutão. E nesse capítulo que eu escolhi, apesar dela falar de trânsitos de Plutão em relação ao nosso mapa natal, a gente consegue fazer uma analogia com um trânsito que está acontecendo nesse momento no céu, para a gente entender melhor a qualidade dessa experiência. E ela diz assim: quando Plutão em trânsito faz algum aspecto com o planeta natal ou ângulo, você pode perceber uma obsessão pelo passado, sentimentos de rancor, tristeza, um luto profundo ou recolhimento. Acontecimentos envolvendo assuntos básicos da casa 8, como recursos compartilhados, morte e sexo, podem aparecer. Você pode encontrar disputas de poder acontecendo naquela área da sua vida, onde você está agora cercada por pessoas de energia escorpiana. Assim, pode muito bem acontecer uma transformação, mas você tem outra escolha? Apesar de uma abordagem metafísica ser valiosa, a metafísica em si parece ter se tornado exagerada, irrealista e sem fundamento. Eu fui ficando muito impaciente com o que chamo de metafísicos genéricos, pessoas que absorveram a hype do pensamento positivo para te falar que não existem trânsitos ruins, apenas desafios e oportunidades de crescimento. Esse tipo de abordagem é uma abordagem que a gente chama aqui, de gratiluz, desse foco no poder do pensamento, da manifestação, sem ver camadas muito mais profundas da psique. E ela continua assim: parabéns, você está vivendo um trânsito de Plutão. Isso significa que você vai transformar totalmente aquela área da sua vida. A pessoa que recebe uma leitura apenas enfatizando os aspectos positivos e de transformação de um trânsito de Plutão pode acabar sentindo que está fazendo alguma coisa de errado, porque seus sentimentos não correspondem à experiência positiva e de crescimento que a leitura disse que aconteceria. Os metafísicos genéricos não vão te dizer que, às vezes, durante esse trânsito de Plutão, pode parecer que você está recebendo um transplante de medula sem anestesia. Eles não falam que você provavelmente vai ter uma obsessão com pessoas e acontecimentos do passado que você gostaria de nunca mais pensar. Você pode sentir o luto por alguém que te deixou há 10 anos atrás, ou ficar com raiva do que o seu primeiro chefe fez há muito tempo. Eles não falam que você pode se ver em alienação das pessoas que você mais ama, porque elas não entendem por que você não pode deixar para trás essas coisas que elas acham que não têm relevância nenhuma para o momento presente. Um trânsito de Plutão significa que você tem várias camadas de sujeira para lidar. Você remexe no passado doloroso da área onde você está recebendo o trânsito de Plutão, expurgando os sentimentos que você nunca encarou. Revirar e reiterar obsessivamente o que aconteceu, assim como a catarse de emoções relativas a eventos que terminaram anos atrás, são processos necessários para a cura, mas não é divertido fazer isso e nem é divertido para quem está por perto. Realmente, esses trânsitos de Plutão não são nada divertidos, são pesados, são difíceis mesmo, mas como ela falou, a gente precisa encarar essas emoções em algum momento ou outro. E quando chega o momento desse trânsito, não tem jeito. E ela continua dizendo: muito frequentemente, em um trânsito de Plutão, os eventos atuais vão espelhar algo do passado e trazer à tona todos os sentimentos que não foram elaborados naquela época. Ao lidar com o que está acontecendo hoje, você tem que trabalhar naquela outra época para conseguir parar de repetir padrões. Às vezes, a única forma de superar o padrão é entrar nele intensamente, ter uma overdose dele. Você pode entrar numa relação extremamente abusiva, ou viver uma disputa de poder quase catastrófica no trabalho, ou cometer um erro crucial naquela área da sua vida por onde Plutão está passando. Você passa por isso mais uma vez, de tal forma, com tanta intensidade, que você finalmente se torna consciente que esse padrão não pode mais continuar.
E a partir da dor que chega, você começa a fazer alguma coisa para mudar a situação. Mas você não precisa chegar a esse extremo. Você vai se dar muito bem com o universo se você se ligar, aprender uma lição com um problema pequeno, ao invés de persistir até chegar a um problema maior. Trabalhos de cura e terapêuticos têm impacto poderoso durante um trânsito de Plutão. Seu mapa pode te mostrar onde esse trabalho pode ter o maior efeito. Você pode ver, por exemplo, onde está passando Plutão no seu mapa, por qual casa, porque isso pode te dar pistas também desse trabalho terapêutico. E ela diz: Plutão representa o processo de renascimento, uma repaginação total que nós fazemos quando chegamos ao fundo do poço em alguma área das nossas vidas. Plutão marca aqueles momentos decisivos onde nós dizemos nunca mais para padrões de comportamento profundamente destrutivos. Nós já passamos por muita dor, mas até mesmo a dor nós não abandonamos tão facilmente. A gente se apega muito a ela, até mesmo quando estamos lutando para deixá-la ir. Nós continuamos a bater a cabeça na parede, dizendo, já chega! Ao longo do processo desse trânsito de 2 anos ou mais, nós paramos de bater a cabeça na parede e seguimos com a nossa vida. Nós não somos mais os mesmos, porque expurgamos padrões de comportamento e emoções que nos prejudicaram a vida toda. Algumas pessoas aprendem de forma muito difícil em certas áreas da vida. Talvez elas precisem de trânsitos repetidos naquela área do mapa, acontecimentos repetidos para que elas possam abrir mão daquele padrão de comportamento doloroso. O trânsito de Plutão é o ponto onde a mudança deve acontecer. Plutão diz: chegou a hora. A questão por trás da dor da transformação vem da antiga distinção entre o nível da personalidade e o nível espiritual. No nível da personalidade, um trânsito de Plutão pode ser um inferno. No nível do espírito, pode ser a melhor coisa que aconteceu a você. Nós precisamos aprender a enxergar com nossos olhos interiores, não os exteriores. Existe um propósito para a dor, mas nosso alcance de visão é muito limitado, especialmente quando estamos imersos no problema. O mundo das aparências julga esses trânsitos como ruins, porque eles machucam. Nós sofremos de miopia espiritual e emocional. Não somos capazes de enxergar longe o suficiente para entender o motivo da dor ou qual transição ela está trazendo. Nós estamos indo na direção da saúde, mas não reconhecemos a mudança. É como uma cirurgia. Nós estamos amputando alguma parte doente do nosso corpo que estava sugando nossas forças. Logo depois da cirurgia, a dor é enorme, mas o corpo já está começando a se curar. Assim é Plutão. E realmente esse aspecto doloroso, acho que poucas pessoas conseguem evitar, né? Porque somos imperfeitos. Sentir dor, seja ela física ou psíquica, é realmente insuportável. A gente quer logo se livrar daquela sensação horrível. E quando a gente está imerso nesse momento, é muito difícil mesmo a gente enxergar ao longe. Então a gente pode se dar um desconto aí, que realmente é difícil quando a gente está na dor, né? E ela continua assim: eu percebi que uma cura geralmente vem quando nós cantamos a canção do nunca. Quero dizer que chegamos a um ponto de desespero total com algum padrão e nós dizemos: eu nunca vou ficar bem nessa área da minha vida, eu desisto. Quando nós passamos a sentir que as coisas nunca vão mudar, quando você menos espera, algo acontece, algo mudou e de alguma forma nós estamos melhor. Muito provavelmente porque nós abandonamos nossos esforços para controlar a situação e admitimos que nós levamos uma surra. Nós finalmente aceitamos que isso está fora do controle e seria necessário um milagre para resolver a situação. Existe alguma coisa nesse estado de total derrota que estimula a forma de pensar que nos ajuda a superar o problema. Tanto os trânsitos de Netuno quanto os de Plutão nos colocam em contato com níveis do ser que estão além da personalidade humana. Como Edward Gögler disse, quando alguém chega ao fim da linha, chega ao início de Deus. Nós estamos presos e o trânsito de Plutão vem nos libertar, mas nós não queremos abrir mão daquele comportamento. Quando isso acontece, é como extrair um dente sem anestesia. Há um turbilhão interno e confrontos externos. Muito do que é doloroso lá fora é um espelho do que dói aqui dentro. E nós detestamos encarar o que está dentro e que está criando nossos problemas. Plutão faz você ver a verdade, e isso é em parte a razão da dor. A verdade te liberta, mas primeiro ela vai te fazer sofrer. Mas ver a verdade e deixar que ela guie seus atos faz parte da cura. Muito da dor que sentimos vem da nossa própria raiva em não fazer as coisas como queremos. Em nossa teimosia, queremos o que queremos e quando queremos.
Nós acreditamos saber o que é melhor para nós. Muitas vezes nós estamos sofrendo por não ter conseguido algo que teria sido devastador se acontecesse da forma que nós queríamos. Eu criei um mantra para me ajudar a evitar de forçar as coisas para serem do jeito que eu quero, para que aconteça o que é bom para mim. E diz assim: que não seja feita a minha vontade. Isso ajuda na minha obstinação e frustração quando não acontece o que eu quero. A oração da serenidade também ajuda nos trânsitos de Plutão. É a oração que a gente conhece que diz: Deus me dê serenidade para aceitar as coisas que não posso mudar, coragem para mudar as coisas que posso mudar e sabedoria para saber a diferença. Incrível, né? Eu gostei muito da maneira dela escrever, que é uma maneira bastante leve, coloquial, inclusive. Eu tentei traduzir da mesma forma. E eu gostei da maneira como ela põe essas camadas, tanto a camada humana, do ego, que faz parte da nossa existência, que a gente precisa lidar com isso, como também uma visão mais espiritual. Eu adorei a frase que ela citou, que quando a gente chega no fim da linha, a gente chega ao início de Deus. Continuando, ela diz: durante o processo, nós vivemos um momento tão fortalecedor que conseguimos quebrar os padrões que nos detinham, dolorosamente, durante toda a vida. Por isso, os trânsitos de Plutão também podem ser momentos de muita alegria. Entretanto, ter uma transformação em uma determinada área da vida é só o começo do trabalho. Assim como ter um bebê é só o começo. Se as pessoas não entendem isso, podem se sentir muito frustradas, assim como a depressão pós-parto. Como diz a psicoterapeuta Sarah Strand, tais experiências fortes têm como resultado a criação de ideais super-humanos, ou uma série de exigências que ninguém conseguiria satisfazer. É apenas quando nós abandonamos o ideal que a pessoa verdadeiramente transformada surge, inspirada e sem inspiração, segura e insegura, alegre e séria, sábia e tola, independente e dependente, imperfeita sim, mas transformada de novo, de novo e de novo. Eu achei tão linda essa citação e eu já caí nessa armadilha várias vezes, que minha lua em peixes me faz cair muito na idealização e de a gente olhar esses trânsitos de Plutão, né, com essa luz, essa transformação profunda, e que é mesmo, mas que a partir daí a gente imagina, né, em algum momento que vai ser um ideal, que as coisas vão acontecer de uma maneira incrível, ou que a gente vai ter estrutura suficiente para lidar com esse assunto agora de maneira mais plena. E nós estamos ainda na imperfeição, só que transformando. E admitir essa imperfeição e tentar separar o que é o ideal do que é o real, eu achei tão lindo, porque é aí que a transformação realmente acontece. Bom, e agora que eu terminei essa leitura, que espero ter inspirado vocês assim como me inspirou, eu gostaria de falar especificamente dessa quadratura com os nodos que está acontecendo agora. E a gente pode interpretar os nodos como o nosso caminho de vida. O nodo sul fala de onde a gente veio, do nosso passado, do nosso karma, e o nodo norte fala de para onde a gente vai, para o nosso futuro, para o nosso dharma, a direção de evolução espiritual. E quando a gente pensa no caminho de vida, isso envolve várias áreas da vida, como por exemplo escolhas profissionais, escolhas de relacionamentos, de como a gente quer viver a vida. Então a gente pode fazer uma interpretação que neste momento a gente está sendo convidado a rever a nossa rota. Será que a gente está num caminho que é realmente verdadeiro para nós? Especialmente porque Plutão está em Capricórnio, fazendo quadratura com o nodo sul em Libra, que fala das relações, e o nodo norte em Áries, que fala da força do eu. E aí eu achei muito bonito de lembrar que no mapa do Ano Novo Astrológico, quem não viu, eu vou deixar o vídeo aqui no card, o assunto principal é justamente esse equilíbrio nas relações, da força do eu, e como a gente consegue se nutrir também nas relações, mas encontrando esse equilíbrio para conseguir se expressar, porque Marte era um ponto focal entre Sol e Ceres. E se a gente vai buscar nesse mapa algumas pistas para lidar com essa quadratura de Plutão, é muito bom saber que no mapa Plutão está muito bem obrigado, tanto com Sol quanto com Ceres, dizendo que assim, na nossa mais profunda consciência, no nosso espírito, a gente dá conta sim de fazer essa transformação. Se a gente conseguir atender as nossas necessidades emocionais mais básicas, que é Ceres. Ceres fala da nossa nutrição, e Ceres em Libra é a nutrição que a gente tem nos relacionamentos. Ou seja, enquanto a gente não conseguir entender quais são as nossas necessidades afetivas, a gente continua batendo cabeça, repetindo padrões e não conseguindo ser nós mesmos. Afinal, o nodo norte, que é o caminho a seguir nesse momento, está em Áries. Então vejam como é importante essa reflexão da gente conseguir ser quem somos, com tolerância,
respeito e principalmente com consciência. Eu sei, falando aqui é uma coisa tão linda, mas na prática a gente sabe que é muito difícil. E aproveite esses meses que esse trânsito ainda está ativo para tentar perceber as dicas, como ela diz, né? Se toca com as dicas que Plutão te dá para perceber aonde que a coisa não tá legal e quais são os padrões que você precisa mudar para você ficar bem, para você conseguir se libertar de certas amarras. Espero que vocês tenham gostado dessa análise e compartilhem aqui com a gente como vocês estão sentindo esse momento. Compartilhe esse vídeo também com quem está passando por um momento difícil de transformação, porque talvez a pessoa se sinta menos sozinha de entender que esses processos realmente eles são difíceis. E para quem quiser se aprofundar no seu caminho de vida e olhar para o seu próprio nó do norte e nó do sul no mapa, a minha agenda de leituras está aberta. É só entrar em contato comigo. Eu desejo força para nós e que a gente consiga cada vez mais enxergar com os nossos olhos interiores para conseguir transformar o que é necessário.